A Fazenda Bom Retiro é mais conhecida pelo nascimento do Carlos Chagas em 1878 na fazenda. Porém, a história da fazenda remete a pelo menos 100 anos antes do nascimento desse ilustre cientista, que foi um dos maiores pesquisadores da história do Brasil. Assim como a fazenda, a história do próprio Carlos Chagas remete a toda uma tradição regional e familiar que está refletido, que pode ser encontrado refletido na construção das próprias paredes da Fazenda Bom Retiro. A Fazenda Bom Retiro foi edificada, então, por volta de 1777, ou depois de 1777. Não se tem a data precisa, mas foi nesse período que o construtor da fazenda, o Inácio Ribeiro da Silva, construiu a edificação que hoje se encontra aqui, que posteriormente foi sendo alterada no sentido de crescer as estruturas. Mas o núcleo inicial é do século XVIII e as principais alterações são as do século XIX. O Inácio Ribeiro da Silva era filho de um grande minerador que veio de Portugal para São João del Rei em 1730. Nasceu na região de Braga, numa família de campesina, uma família pobre, e veio tentar a sorte no Brasil, como muitos portugueses, e conseguiu fortuna extraindo ouro na região de São João del Rei. Quando ele já estava idoso, por volta de 1770, os filhos dele começaram a fazer uma outra jornada de migração, agora interna à capitania de Minas Gerais. Eles saíram de São João del Rei e começaram a desbravar o sertão da Picada de Goiás, o caminho que ligava o Rio de Janeiro até as minas de ouro de Goiás, passando por São João del Rei e Oliveira. E assim surge a cidade de Oliveira, onde está localizada a Fazenda Bom Retiro. O Inácio Ribeiro da Silva, então, ele funda aqui uma fazenda não mais de mineração, não existe veios auríferos na região. Ele investe num setor econômico que vinha crescendo no final do século XVIII e que vai se consolidar no século XIX. É o setor de produção de alimentos para o mercado interno. Então, o Inácio Ribeiro ele vai construir essa fazenda como uma fazenda de gado, uma fazenda produtora de alimento. Quando ele morre em 1815, já no século XIX, o inventário dos bens, dos bens que existiam nessa fazenda dele, demonstra essa riqueza envolvendo já uma produção agropecuária. Ele tinha 950 cabeças de gado vaco, 160 cabeças de suínos, 70 ovelhas, 24 escravizados. Então era uma fazenda voltada para o mercado interno, produção de alimentos. Pouco tempo depois, assim que o Inácio morre, o fundador da fazenda, ela passa a ser propriedade do comendador Mariano Ribeiro da Silva. O comendador Mariano era sobrinho do Inácio, não se sabe ainda como ele foi chegar nas mãos deles, provavelmente por compra ou por herança de algum filho que casou, eles se casaram, as famílias se casavam entre si. E o comendador Mariano é o pai do capitão Carlos, o capitão Carlos Ribeiro. O capitão Carlos Ribeiro da Silva Castro foi o grande, vamos dizer assim, o grande empreendedor regional. Ele aumentou a sede da fazenda, o que a gente encontra hoje aqui, a forma como ela está, a forma como ela está quando o Carlos Chagas nasceu, foi o capitão Carlos provavelmente que fez essas ampliações, construiu engenho, construiu várias benfeitorias no entorno da sede. E a filha do capitão Carlos Ribeiro, a Mariana Cândida Ribeiro de Castro, nasceu também provavelmente nessa fazenda, e o filho dela, o mais conhecido como Carlos Chagas, o Carlos Ribeiro Justiniano Chagas, ou das Chagas, nasceu também num dos cômodos dessa casa. Então toda a história da trajetória da fazenda também mostra esse desenvolvimento familiar e ao mesmo tempo como se investiu na economia, como a economia de Minas mudou nesse período. Exemplo disso é o próprio Carlos Chagas. O Carlos Chagas ficou órfão de pai quando criança e teve um convívio assíduo com os tios. Alguns desses tios, os filhos do capitão Carlos, do vô dele, eram médicos formados na Universidade de Medicina, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Muitos estudaram no Caraça, um centro de conhecimento, de produção de conhecimento do século XIX, que formou vários políticos do Brasil. Então, a convivência do próprio Carlos Chagas, tanto com os tios paternos da família Chagas, quanto os tios maternos da família Ribeiro,
né? Proporcionou a ele esse anseio pela ciência, né? Esse anseio pelo conhecimento, né? pelo controle do ambiente. E isso está materializado nessa fazenda, né? Você consegue ver todo um anseio de controle, né, da produção, né, especialização, de um período que já a produção de alimento não era o foco da economia e as profissões liberais vinham ganhando poder, né? Os médicos, né? Os advogados, né? E eles começam a investir nas ferrovias, a ferrovia que ligava São João del Rei a Oliveira, muitos acionistas, né, eram esses fazendeiros, né, que mostra essa mudança de mentalidade. E o Carlos Chagas, então, além da trajetória familiar, ele é fruto de uma mentalidade dessa elite que voltada para a produção de alimentos do século XIX, que depois investiu no café e investia agora nas profissões liberais e outros setores da indústria. Pouco depois, em 1919, o capitão Carlos, vô do Carlos Chagas, já mais idoso de idade, vende a fazenda, porque já não era uma opção, né, para os filhos e para os netos, mas a família que assume a fazenda, a família do vô do Francisco, do atual proprietário da fazenda, vai investir em outros setores também do agrícola e mantém toda essa trajetória que nos chega até hoje, muito bem preservada, com todos o mobiliário desde o século XVIII. A gente tem peça aqui do século XVIII, do XIX, todas essas peças contando histórias sobre a vida do Carlos Chagas, sobre a vida da região e toda a inserção dela nesse percurso de mais de 250 anos.